Vamos lá falar sobre o que essa Lilith em Libra promete para a gente, né? Todos já sabem que Lilith vem da palavra Liu, né? Que significa ar. E vamos tratar aqui hoje sobre uma Lilith em signo de ar, que é Libra. Ar no sentido de que essa Lilith ela não foi moldada pelo Logos solar. E o que é Logos, né? Para quem ainda não domina muito bem a linguagem ocultista, tanto no neoplatonismo como no gnosticismo, é a inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus. Isso em sua ação sobre a realidade. Ou seja, ela não foi uma Lilith bloqueada pelas exigências do Deus Pai, né? Porque o desafiou e foi expulsa do seu paraíso. Ela é uma Lilith livre, que vive no imaginário de homens e mulheres até os dias de hoje. Aquela que vive de acordo com os seus desejos individuais. Por isso é importante a gente, né, recordar pelo menos um pouquinho, né, dessa mitologia de Lilith, para conseguir compreender o que ela realmente vai fazer durante esse trânsito em Libra. Como Lilith é relacionada então ao ar e à sua circulação, ventilando pulmões, oxigenando células, ou na circulação elétrica produzida pelos neurônios e transmitida a todo o corpo, nós percebemos então, né, uma ativação dessas características orgânicas durante esse ciclo. É claro, alguns são mais sensíveis ao trânsito, outros não, deixando bem claro, tudo vai de acordo com o que esse trânsito de Lilith faz sobre o seu mapa natal, tá? Mas em características gerais, nós podemos atribuir a Lilith exaltada em Gêmeos. Portanto, em Libra ela não está tão ruim assim, né? É um signo irmão de elemento. Já o domicílio é atribuído a Capricórnio, que é aquela parte mais terrosa, né, da lua negra. Mas essas dignidades elas não são unânimes na comunidade astrológica, tá? Bem como a própria utilização da Lilith, que muitos astrólogos ainda relutam em considerar, né? Esse ponto no mapa até hoje. Lilith representa nos mitos mais antigos essa relação homem-mulher, mas isso num nível muito mais primitivo, simbolizando então a materialização dos desejos e dos medos. Nós viemos de um trânsito de Lilith em signo de terra, né, em Virgem, que terminou agora, dia 29 de junho de 2024, e que trouxe o desafio da autocrítica virginiana, que, quando mal utilizada, desenvolve medos importantes, né, que nos impedem de atingir o ponto de equilíbrio interno tão necessário agora para esse ciclo que se iniciou em Libra, né, o signo do equilíbrio, da balança. E é por conta dessa falta de equilíbrio que eu vejo aí dois pontos principais que nós vamos poder perceber um pouco mais durante esse trânsito, né? Duas tendências negativas comportamentais que costumam ser mais evidentes nos relacionamentos a dois e que poderão ser um pouco mais percebidas, pelo menos até 26 de março de 2025, quando termina esse trânsito de Lilith em Libra. O primeiro deles é o perigo de endeusar os parceiros, porque afinal, né, a pessoa muito autocrítica, que não tem usado essa autocrítica de forma sábia, né, tende a perceber o outro como alguém muito melhor, muito superior do que si mesmo. E os superiores comandam. Portanto, seria aí se deixar comandar pelo parceiro numa relação. A segunda possibilidade mais viável aí nesse período é a da despersonalização,
que pode levar um indivíduo a projetar os seus próprios defeitos e medos em seus pares, tornando-os os verdadeiros bodes expiatórios dos seus pecados. Assim que essa dinâmica negativa acontece, esse indivíduo com Lilith em Libra, em desequilíbrio, óbvio, deixa de perceber a sua própria individualidade ao desonerar-se de qualquer responsabilidade sobre o que há de negativo em si, né? Afinal, ele passa para conta do outro. Então, quanto à primeira Lilith, nessa que costuma endeusar os seus pares, né? Há uma necessidade inconsciente aqui de manter a figura masculina num pedestal, né? Que é seria assim uma qualidade mais Eva do que Lilith, né? Porque ainda não se descobriu a sua própria liderança, o seu próprio senso de importância. Então, esse ídolo tanto pode ser o parceiro na vida, como o seu superstar da música, o seu crush do cinema, ele acaba sendo objeto de admiração constante. Eu conheci uma moça que ela conseguia se afeiçoar assim a qualquer um que prometesse ali, né, trazer a masculinidade embrulhada na divindade. Então ela trabalhava com o tarô do Rajneesh, era seguidora do médium João de Deus, chegou até a ser consultada por ele, e era também ali seguidora de alguns pseudogurus tântricos aqui do Brasil também, né? Acabava fugindo totalmente de tudo que era subjetivo, então os conselhos do mapa não caíam muito bem, relutava em lembrar os conteúdos simbólicos de sonhos que podiam ajudá-la ali a, né, meio que decifrar, pelo menos começar a entender todo esse processo, e obviamente fugia de terapeutas também. Com isso, relacionamento a dois é algo impossível, né? Ela prefere continuar lidando com os seus pseudo-parceiros. Como Lilith não admite ser dominada pelo outro, né? O que deveria ser aí adotado como uma postura por ela seria talvez o enfrentamento da verdade sobre o líder masculino idealizado, né? Então, aceitar ali uma leitura de mapa com abordagem psicológica, uma psicoterapia que pudesse aprofundar aí a compreensão do masculino na sua vida, do pai, da figura paterna, né, da figura divina, do pai do céu, e as suas relações com os homens reais poderiam acontecer sem grandes transtornos após, né, decifrar esse pontinho específico aí da sua dinâmica interior. Bom, quanto ao segundo caso, que é o da despersonalização derivada da projeção dos defeitos no outro, isso pode levar a quê? A negação da necessidade do outro, o que, somado com a resistência natural em perder a própria liberdade, levam o indivíduo a encontrar 1000 defeitos em seus pares, que vão ali justificar talvez uma eventual separação ou os problemas do dia a dia da relação. Assim pode-se continuar fugindo das relações sempre com um pretexto e partir em busca do parceiro perfeito. Aquele não tá bom, tem um melhorzinho, eu vou encontrar ali na esquina, né? Sendo que a própria pessoa não busca em si os pontos a serem aperfeiçoados. Então essa é uma Lilith que alimenta a sombra do julgamento e da crítica destrutiva por estar distante do que é verdadeiramente valioso numa relação. O lado venusiano dessa Lilith em Libra, o amor. Afinal, só quem sabe o que é amor atinge um estado bem mais próximo dessa perfeição, né, tão idealizada, a começar pelo amor por si mesmo, com todos os nossos defeitinhos, aceitando, perdoando-se, passando então a amar o próximo, aí sim
a gente tem a cura da sombra da pseudo-perfeição. Uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes com essa Lilith é que substituam a busca pelos defeitinhos, né, que irritam tanto ali a elas em seus pares, pela exaltação das suas qualidades. Então vamos lá, vamos falar do que ele tem de bom. E quando uma situação qualquer ocorre, dispara o senso crítico aí de uma forma inevitável, né? Então, busquem o valor, a lição positiva que vocês podem extrair disso. E caso seja impossível resolver a situação sem disparar críticas, faça isso como vocês gostariam de ser criticadas. Não é? Afinal, a Vênus de Libra ela pode trazer o ponto de equilíbrio perfeito para essa Lilith através de uma comunicação mais diplomática, mais amorosa. Então, muitas DRs vão acontecer nos próximos 9 meses, mas estejam confiantes de que elas serão extremamente gratificantes se vocês procurarem fazê-las aí com mais harmonia do que excelência. A Lilith na casa 7 é uma Lilith que tem muita dificuldade em dizer não. Ela quer ser aceita, ela quer ser amada. Ela abdica das próprias opiniões para seguir o que os outros falam. Com isso, né, elas passam a não ser ali muito apreciadas, né? Ficam ali com aquele arzinho de, olha, ela tem um jeitinho perigoso, mas está ali muito escondido. Por fora ela fala que sim, mas a gente sente, né? Quando a pessoa realmente está ali se contrariando para ser aceita. Sempre fala que está tudo bem, está tudo muito lindo, obrigada, e sem críticas, sem nada do tipo. Quando você menos espera, essas pessoas tentam, de uma forma ou de outra, impor a sua vontade real, né? Na intimidade das relações, essa lua de casa, essa Lilith, perdão, de casa 7, a lua negra, quando ela não está satisfeita, ela pode ir em busca do que deseja em outros lugares. E isso, dentro da relação íntima sexual, acaba ali tornando-a não muito fiel, né? Ao mesmo tempo em que preserva as aparências do casamento, né, do relacionamento conjugal, ela também quer ter essas experiências que a façam se sentir livre, já que o prazer está simplesmente em compartilhar a vida com alguém, desde que esse alguém não me comande, né? Desde que esse alguém também não seja muito comandável. Então ela manipula alegremente os seus companheiros, sempre com as melhores intenções. E o namoro acaba sendo forte, né? O casamento só se tiver realmente ali algumas pinceladas muito lúdicas, muito fantasiosas, é que podem manter essa Lilith de casa 7 interessada em tempo integral. As famosas dicas, né? Dicas para você conseguir lidar com Lilith em Libra. Aqui a coisa é bem genérica. Eu digo que qualidades como tentar manter harmonia interna, externa, autorrespeito, respeito externo ao outro, autoconfiança, confiança no outro, autoequilíbrio, equilíbrio nas relações e diálogo, muito diálogo, mas para a gente ter realmente assertividade aí no que tange né, a conseguir reverter processos difíceis durante esses 9 meses, eu digo para você, procure o seu astrólogo e faça aí a interpretação dos trânsitos dessa Lilith sobre o seu mapa natal. Não tem melhor forma de você conseguir lidar com a sua lua negra. Vamos agora dar uma olhadinha no mapa de ingresso da Lilith no signo de Libra, que ocorreu no dia 29, último dia 29 de junho de 2024, às 6 horas e 23 da manhã, em Brasília. O que esse mapa mostra, gente, é mais o tom, né, do que vai estar acontecendo aqui, né, com a nossa população
brasileira, né? Então não vamos entender essa Lilith como sendo aquela que pode ser aplicada a todo e qualquer um no mundo. Não, vamos dar uma focada aqui em como o brasileiro pode estar sentindo melhor. Os trânsitos mais importantes são, em primeiro, a Lilith em oposição a Netuno. Essa causa aí muitas ilusões e desilusões, né? Notem o que a gente vê mundo afora, né? Pessoas desiludidas com seus líderes religiosos, com atentados dos seus líderes políticos, ou com a simples dificuldade em se manter neutras perante a polarização que é flagrante, né? Que eles próprios nos têm imposto. Então, obviamente, essas flutuações, essas oscilações que mexem muito com a gente, acionam esse aspecto negativo de Netuno, que é o medo, e muitas vezes podem fazer com que as pessoas se tornem reativas de uma forma até agressiva por conta da Lilith, né? Muitas vão sofrer aí com como se estivessem sendo traídas, né, pelos seus namorados, pelos seus amantes. Muitas vão estar aí criando expectativas com fake news, né? Afinal, Netuno é aquele que camufla, é aquele que causa confusão, né? E pode, obviamente, aí tornar a vida do brasileiro um pouquinho mais difícil, especialmente quando ele acessar a mídia mainstream. Já Lilith em trígono com Plutão é um aspecto positivo, apesar de serem dois pontos ligados à sombra, né? A Lilith bem aspectada com o regente de Escorpião, ela vai nos dar a chance de corrigir padrões de comportamento negativos, especialmente para quem faz terapia, para quem faz seu mapa, ou está aí sempre envolto em autoconhecimento. Esses comportamentos agora podem ser corrigidos, expostos primeiramente e corrigidos posteriormente com uma certa facilidade. Portanto, a gente vai ver aí, né, o povo brasileiro conseguindo trabalhar um pouco melhor aí com esses conteúdos de sombra. E apesar de não estarmos aqui falando, né, de um ponto astronômico, afinal a Lilith não é um ponto astronômico, essa é uma energia muito sutil que cada um vai interpretar, obviamente, de acordo com o seu nível evolutivo. Mas quem mergulhar e procurar conhecer-se, aprimorar-se, terá agora, né, nesses próximos meses, uma grande chance de poder trazer à tona esses conteúdos e conseguir resolvê-los. Lilith e Urano em trígono. Esse é o terceiro aspecto que eu considero mais importante nesse mapa de ingresso. É a Lilith dos relacionamentos a dois que está se expandindo para uma integração social. Isso pode sim ser uma expansão muito positiva, afinal trata-se de um trígono, né? Notando aí que as pessoas vão conseguir resolver os seus problemas, mesmo estando em grupos, junto às suas comunidades, suas famílias, junto aos seus amigos, e sempre buscando aí soluções novas, né? Novas formas de lidar com antigos problemas. E isso pode lhes proporcionar, obviamente, maior progresso pessoal, maior independência. Como se trata de um trígono, podemos notar que a maioria das pessoas que são sensíveis a esse aspecto, elas vão estar ali obtendo o que querem de forma, podemos dizer assim, mais corajosa, pensando no futuro de uma forma muito mais otimista. Então, eu considero essa análise inicial, né, o mapa de ingresso dessa Lilith, como sendo assim muito positivo para nós aqui no Brasil. Então, até março de 2025, eu vou fazer análise desses trânsitos que Lilith ainda fará, sobre a Lilith com todos os seus aspectos mais profundos, sobre também os fundamentos astrológicos da Lilith, a abordagem psicológica que a gente vai usar muito nessa série de 12 vídeos
vocês vão encontrar aqui na descrição, né? O primeiro desses vídeos, que foi Lilith em Virgem, vai trazer para vocês então conteúdos complementares a essa análise feita aqui. Então, obrigada a todos, até a próxima Lilith em março, Lilith em Escorpião.